Senhores telespectadores, este ano 2000 está a aproximar-se do fim. Até agora eu esperei, mas esperei em vão. Eu pensava que o ano 2000 devia ser em Portugal um ano imensamente consagrado à recordação do Brasil. Faz agora 500 anos, pela mão dos portugueses, entrou na história uma das mais belas nações da Terra. Julgava que era isso, as comemorações da chegada de Cabral ao Brasil, esse magnífico povo, esse país maravilhoso, essas cidades deslumbrantes que iam ocupar todo este ano 2000. Enganei. Afinal, esse não foi o facto dominante do ano. O que é que aconteceu assim mais importante? Os senhores lembram-se? Eu estive aqui a dar um balanço. Acho que foi realmente a visita do Papa, que foi uma coisa importante, e a revelação do tal terceiro segredo de Fátima, que foi realmente uma adivinha lancinante para a consciência católica. Depois foram as eleições para o presidente de Benfica, todo mundo torceu, pronto, ganhou aquele presidente do Benfica, e agora foi a história do queijo limiano. Se não fosse o queijo, o orçamento não passava. Imaginem o destino de uma pátria dependente do sabor de um queijo. Foi isso que encheu em Portugal o ano 2000. Do Brasil quase ninguém se lembrou. Eu achava que por isso era uma obrigação de consciência não deixar acabar o ano sem vir ao Brasil. E olhem, eu realmente fiz das fraquezas forças. Isto para mim já é difícil. Mas vim, estamos no fim do ano, e vim acabar estes programas no Brasil. É claro, onde o primeiro sítio só podia ser o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, como sabem, foi capital do Reino Unido, Portugal e Brasil. Portanto, a capital do meu país durante alguns anos. Bom, mas o Rio de Janeiro é muito grande. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem cerca de 8 milhões de habitantes, é uma cidade enorme, tem muitos monumentos, uma cidade riquíssima e uma cidade lindíssima. Bom, pessoalmente, eu acho até que é a mais linda cidade do mundo. Mas isso é uma união minha que eu guardo para mim. Nunca vi nada que me emocionasse tanto como este Rio de Janeiro. Agora, qual era a casa do Rio de Janeiro que eu devia escolher para fazer o programa? Vim para aqui, já viram, isto parece assim uma catedral, um grande templo gótico. Não, eu estou numa grande biblioteca portuguesa, é o Real Gabinete Português de Leitura, que foi fundado em 1837 pelos portugueses. 1837 é uma data importante porque o Brasil é um país independente de Portugal desde 1822. 1822 a 1837 vão 15 anos. Bom, 15 anos é o tempo de nascer, de entrada à adolescência, e os velhos portugueses começavam a recear que os seus filhos
já se não lembrassem mais de Portugal. Então criaram um gabinete de leitura, o Real Gabinete. Este edifício já não é o de 37, porque em 37 fizeram numa casa, como as que havia, mas isto foi sempre subindo, sempre subindo, e quando chegou o terceiro centenário da morte de Camões, em 1880, inauguraram esta verdadeira catedral. Isto é uma catedral da cultura. O património daqui é riquíssimo, é das mais ricas bibliotecas do mundo, Há aqui, daqui a pouco, 500 mil de volumes. Eu vou-lhes falar só de três que me comovem muito. Os portugueses fizeram questão de oferecer logo à sua biblioteca a primeira edição dos Lusíadas. A primeira. Isto é um livro raríssimo. Há meia dúzia de exemplares em todo o mundo. Bom, há aqui uma coisa curiosa. É que aqui em cima vê-se mal, mas há um pelicano. E numas edições dos Lusíadas, o pelicano está virado para a direita. Noutros, o pelicano está virado para a esquerda. Já nessa altura, o pelicano não sabia para onde diabo se havia de virar. Essas duas edições têm uma história, que é esta. Sai a primeira edição, que vem com os carimbos do Santo Ofício, está aqui, o Santo Ofício a dizer, o Santo Ofício é a Inquisição, a dizer que nada impede que este livro corra, pelo contrário, é um livro muito bom, muito bom. Bom, mas depois as pessoas liam e viam que o livro tinha as acusações mais cruéis aos ministros do rei Dom Sebastião. Há aqui uma altura em que chegam a dizer que os ministros querem os altos ofícios apenas para cultivar os torpes vícios. Devo dizer que vício torpe era no século XVI o homossexualismo. E realmente havia quem acusasse os ministros de Dom Sebastião, que eram os câmaras, de cultivarem esses vícios. Bom, portanto, isto era um livro para ser queimado, não era um livro para a Inquisição deixar publicar. Bom, mas a Inquisição deixou. Acho que foi por distração, eles não deram por isso, o livro saiu, é claro, esgotou-se imediatamente, toda a gente queria ver o livro do escândalo, e eles fizeram outra edição a fingir que era a primeira. Só que também tem 1572, só que aqui, esta gravura da capa, imprimiram ao contrário e o pelicano ficou ligado às avessas. Eu julgo que esta é a verdadeira explicação das duas primeiras edições dos Lusíadas. Um outro livro que me emociona muito e que está aqui é também uma edição dos Lusíadas. Esta é uma edição muito pequenina, é que quanto mais peso isto tivesse, menos peso tinha a gasolina. E era a gasolina que tinha que trazer os aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral desde as praias de Belém até às praias do Brasil. Eles vieram, mas mesmo assim trouxeram os Lusíadas e está aqui escrito pelo punho de Gago Coutinho: veio conosco de Lisboa ao Rio de Janeiro, nos hidroaviões Lusitânia, F-16 e F-17, voando 4.500 milhas. Rio, 17, parece-me que é do 6, 1922. As assinaturas dizem Sacadura Cabral, Carlos Viegas, Gago Coutinho.
Os nossos aviadores, para atravessarem o Atlântico, trouxeram consigo, como quem traz uma relíquia sagrada, este exemplar dos Lusíadas. Eu não sei se eles tiveram tempo de o abrir, se não, acho que se abriram, devem ter lido, talvez, estas últimas estrofes em que Camões nos diz, dirigindo-se ao rei: mas eu, que falo baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos humildes, sei contudo que o louvor sai às vezes acabado. Esta profunda verdade é da boca dos humildes que nasce o louvor que mantém as nações de pé. Era isto que diziam os nossos últimos heróis quando atravessaram pela primeira vez o Atlântico do Sul, desde a praia do Restelo em direção ao Rio de Janeiro. Esta biblioteca está cheia de preciosidades, mas eu vou só referir mais uma. Esta é um livro manuscrito. Eu vou-lhes ler as primeiras linhas do manuscrito. Diz aqui, prefácio, que é para ser impresso em tipo diferente do corpo do livro. Folheando os livros dos antigos assentamentos, no cartório das cadeias da Relação do Porto, li, no das entradas dos presos, desde 1803 a 1805, a folhas 232, o seguinte: Simão António Botelho, etc. São as primeiras linhas da obra mais alta do romantismo português, O Amor de Perdição, de Camilo de Castelo Branco. É uma peça de um valor absolutamente inestimável. Foi escrito por Camilo quando ele próprio estava preso nas cadeias da Relação do Porto, acusado do crime de amar uma mulher chamada Ana Plácido, uma mulher que já era casada. O manuscrito, como veem, é escrito de um jacto, quase não tem emendas. Pertence hoje ao Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Não há dúvida que nós demos ao Brasil tudo quanto tínhamos de melhor. É uma história que todos os portugueses deviam saber de cor. É a história da cidade do Rio de Janeiro. Bom, chama-se Rio de Janeiro sem ter rio nenhum. É que logo, pouco depois da passagem do Cabral, em 1502, veio uma nova armada portuguesa, veem o mar entrar pela terra profundamente e julgam que é o estuário de um rio. E, portanto, isto era janeiro, enfim, foi o rio que eles encontraram em janeiro. Não era rio nenhum, como sabem, é a Baía da Guanabara, uma baía cheia de recessos, de entradas, mas é aí, com esse encontro, que começa a história do Rio de Janeiro. O sítio era muito bonito, terras muito boas, muitas águas,
Nessa altura, os portugueses limitaram-se realmente a fazer alguns comércios, comprar para o Brasil, mas, entretanto, navegadores franceses que vinham atrás de nós, porque os caminhos foram sempre os portugueses a inventá-los, mas atrás dos nossos caminhos vinham sempre outros, queriam aproveitar as passadas que nós tínhamos dado. E, não tarda muito, esta região estava toda inçada de franceses. Os portugueses, isto agora estamos já no meado do século XVI, mandaram navios de guerra, comandados por um jovem, um rapaz muito novo, que era sobrinho do governador-geral. O governador era homem de Sá, era da família do Sá de Miranda, do grande poeta, o mãe de Sá. E esse sobrinho chamava-se Estácio de Sá. Eu lembro-me sempre disso com emoção, porque fui eu quem tive o privilégio de inaugurar no Rio de Janeiro o monumento que há 400 anos era merecida ao Estácio de Sá. Estácio de Sá, com poucos meios, mas com uma bravura ilimitada, expulsou daqui os franceses, e os franceses não julgam que eram assim uns aventureiros quais. Não. Era o almirante Villegagnon, que era amigo, era associado do grande Coligny, do almirante Coligny, que foi um dos grandes vultos da França do século XVI. Ele fortificou-se ali numa ilha, ainda hoje chamam aquela ilha de Villegagnon. A verdade é que o Estácio de Sá conseguiu expulsá-lo dali e tomou posse da terra. É já o homem de Sá quem constrói uma fortaleza. Já estamos no tempo do rei Dom Sebastião. Como sabem, Dom Sebastião tem o nome de um santo, São Sebastião, um santo que morreu crivado de setas. Por isso, em homenagem ao rei, puseram à cela o nome de cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Essa cidade vai crescendo constantemente. Quando chega ao século XVIII, chega a ser a capital do Brasil, porque realmente é por aqui que se escoa o ouro de Minas Gerais, é o melhor porto para isso, e é a capital do Brasil, é aqui que vive o vice-rei. Ainda está de pé o palácio, é nesse palácio que se vem instalar a rainha Dona Maria I e o seu filho, o príncipe regente Dom João, depois foi o Dom João VI, em 1808. Costuma-se dizer que vinham fugidos aos franceses. Isso é um disparate completo de quem não sabe nada de história da Europa. Isso era um plano muito antigo, era um plano que vinha de há muito tempo. Portugal, tanto era em Lisboa como era aqui, a capital tanto podia ser aqui como lá, e em várias ocasiões houve o plano de, no caso da capital europeia, cair sob o domínio estrangeiro, o governo mudava-se para aqui e permanecia a independência e a soberania portuguesa. Esse plano funcionou em 1808 e a monarquia muda-se a sua sede para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital do reino português entre 1808 e 1821. Isso é um período de um grande progresso. O rei, a rainha, aliás, mas o príncipe regente, abre estes portos do Brasil à navegação de todas as nações amigas. É claro que isso era um artifício diplomático, porque nós estávamos do lado da Inglaterra e, portanto, a única nação amiga era a Inglaterra, o resto estava tudo com Napoleão. Portanto, abrir às nações amigas queria dizer abrir à Inglaterra. Mas, realmente, essa abertura desenvolve imensamente o Brasil. É quando cá está a monarquia, que convidam uma missão científica francesa a vir aqui para conhecer melhor esta realidade brasileira.
Era uma terra de que se ouvia falar, mas os europeus não conheciam. Então veio uma missão francesa que incluía um pintor, o João Batista Debré. Eu há muito tempo que queria ter a obra do Debré. Ele em Lisboa nunca a encontrei, lá nas livrarias, e quando cheguei aqui, fui aqui um bom livreiro, e perguntei, vocês têm o Debré? Sim, senhor, eles tinham o Debré. A viagem pitoresca e histórica ao Brasil, que hoje tem 4 volumes, cheios de belíssimas gravuras, e eu ontem pude realizar a alegria de comprar o Debré. Depois vim aqui ao Real Gabinete e vi que afinal aqui eles têm a primeira edição, a primeira do Debré. É claro que as gravuras têm muito mais relevo e estas gravuras são uma reportagem viva do que é o Brasil nos inícios do século XVIII. Uma pessoa folheia estes livros e vê aqui todos os aspectos da vida da cidade. Começa por uma vista geral da cidade vista ao longe. Aquilo é pintado ali em 1816, portanto há perto de 200 anos. E a seguir é a vida da cidade. Uma das primeiras gravuras representa os negros a apagar os candeeiros quando rompe o dia e acabou a noite. Outra gravura, de manhã as pessoas vão à missa e quando vão à missa compram flores. Ali é uma ambulância que leva a extrema unção a alguém que está a agonizar. Aquela outra imagem é muito engraçada, é o contrário da agonia, é um batizado. Nasceu um menino branco e vai numa caleche, no colo da babá, vai a batizar. Ali é um casamento entre negros ricos, o que é importante, já havia negros que eram ricos. Esta é uma gravura mais histórica, é um batalhão português que a toque de caixa sai do Rio e marcha para o sul, vai para a guerra do Montevidéu. Estão agora a ver o Largo do Paço. O Largo do Paço chama-lhe agora Praça 15, mas ela não mudou muito. E aqueles magotes de povo estão a ouvir uma estranha novidade. Estão ali a jurar obedecer a uma Constituição que vai ser feita em Lisboa. É a Constituição Liberal, de 1822. É claro, a Revolução não tarda que obriga toda a corte a voltar a Lisboa. O que vemos é ali um bergantim que parte do Rio de Janeiro e leva a rainha louca, para uma nau. Esta outra imagem é o Brasil que proclama a sua independência e escolhe para chefe do novo Estado o imperador Dom Pedro de Alcântara, filho do rei Dom João VI. Nessa altura fez-se uma enorme festa aqui num teatro do Rio de Janeiro e mandou-se pintar um pano de boca de cena. Esse pano era uma obra-prima. Sabemos como ele era em virtude deste desenho do Debré. Reparem a alegoria, a apoteose que é este pano de cena. Agora são aspectos da vida nativa. Aqui é uma dança entre índios. Ali é uma cena impressionante. Os portugueses que penetram no interior da selva e, portanto, penetram e só encontram dificuldades e penetram a disparar os seus arcabuzes contra as azagaias dos naturais. A guerra entre o tempo de agora e o tempo antigo, entre o arcabuz e a azagaia. Vemos aqui agora indígenas, eram realmente caboclas, mas que já trabalham como lavadeiras no Rio de Janeiro. Estes já são nativos soldados de artilharia, vêm ao peito, é P I, Dom Pedro I, artilheiros, portanto, do primeiro imperador do Brasil. Ali é um moinho de açúcar, além é uma imagem triste, é um escravo que está a ser
maltratado e chicoteado pelo seu feitor. Ali vê-se um médico negro a fazer na rua, a dar a sua consulta, a pôr aquelas coisas nos negros que estão deitados no chão. E a última imagem mostra-nos a aclamação do imperador Dom Pedro I. É aí que termina realmente este primeiro livro do álbum do Debré. Nessa altura, o Rio de Janeiro deixa de ser, evidentemente, a capital do Reino de Portugal, ou do Reino Unido de Portugal e Brasil, e passa a ser a capital do Império Brasileiro. É uma das grandes nações do Novo Mundo. Mas sobre isso, sobre a independência, sobre o Dom Pedro, eu acho que o sítio melhor para falar são as margens do Ipiranga. Foi aí que ele lançou o grito célebre: independência ou morte. O meu prezado telespectador, acompanhe-me no próximo programa, que eu prometo levá-lo às margens do Ipiranga. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplay.